Hoje vamos falar de crónicas, vamos falar de vida, vamos falar de nós. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para vos falar do livro O Coração Ainda Bate, da Inês Menezes. Eu vou deixar a capa por aqui porque emprestei o livro depois de ter estado com a Inês Menezes no Clube Livros do Armazém. Foi uma conversa muito prazerosa, muito agradável e, portanto, eu emprestei esse livro e não o tenho comigo. Portanto, vou deixar a capa por aqui. Mas, antes de falar do livro, se és novo no canal, seja bem-vindo. Espero que gostes, que fiques, que subscrevas. A meta para este ano são os 3.000 subscritores. Espero também que aciones o sininho para receberes as notificações sempre que há novidades no canal. E há muitas, temos um clube de leitura, temos sprints de leitura, para além dos vídeos que eu posto às segundas, quartas, sextas e domingos. E espero também que ponhas um like neste vídeo, caso gostes do conteúdo. Mas vamos ao livro da Inês Menezes. Eu confesso, culpa minha, que não associei o nome da Inês Menezes à radialista que faz o programa com o professor Júlio Machado Vaz. E, portanto, quando fui para o livro, fui não sabendo nada da autora. Não me apercebi, não fiz a relação e, portanto, eu não sabia nada da autora. E também confesso, e já confessei à Inês, que quando recebi o livro em casa, olhei para a capa e a capa não me puxou. Hoje, depois da explicação que ela me deu, eu percebo a capa, embora ache a capa muito geométrica para um livro que é tão coração, tão sentimental. Mas é uma questão de gosto. Bom, portanto, eu fui para o livro assim, achando que se calhar não ia gostar. Bom, nada mais errado. O livro é daqueles livros de crónicas, o livro junta uma série de crónicas que a Inês Menezes fez para o público e que eu também não conhecia, porque como vocês sabem eu não leio jornais, ou leio muito poucos jornais, e portanto para mim tudo aquilo foi novidade. Foi novidade e uma novidade fantástica. Foi novidade a escrita da Inês, que é muito boa, mas mesmo muito boa, uma escrita que parece que está a falar connosco. É uma crónica jornalística, mas é uma crónica jornalística em que nós temos a sensação que o cronista nos está a olhar nos olhos e está a falar connosco e está a falar de nós em algumas situações, até quando as situações são opostas àquelas que nós vivenciamos. A escrita é feita com tal intensidade e com tal coração que nós pensamos, e se isto tivesse acontecido comigo, como é que eu teria reagido? E se isto tivesse sido assim comigo, como é que eu teria feito? E, portanto, sobre esse ponto de vista, a escrita é uma escrita fabulosa. Para além de tudo, temos as temáticas. Temos as temáticas e temos as temáticas do coração. Temos as temáticas que são as temáticas de todos nós. Aquele livro poderia ser escrito, não tão bem, obviamente, mas poderia ser escrito por qualquer um de nós. Porque, no fundo, aquilo que a Inês faz é ir buscar as temáticas que são do cotidiano, as temáticas que são das pessoas anónimas, dos nossos vizinhos, e nós acabamos por nos identificar com elas. Obviamente que há umas crónicas que nos aproximamos mais do que outras, obviamente que há umas crónicas que sentimos mais do que outras, mas não, é impossível ficar indiferente a qualquer uma das crónicas. E como eu já disse, correndo o risco de me repetir, mesmo quando é por oposição. E isso é o valor da escrita, é o valor do português. Este é um livro que se divide em duas partes. Uma primeira parte de crónicas sobre a infância, sobre o cotidiano, sobre a vida de cada um de nós, e uma segunda parte sobre já este período de pandemia que todos nós estamos a viver. E sobre esse ponto de vista o livro é muito interessante. Nós temos ainda muito poucos livros sobre a pandemia. Curiosamente, a sensação que eu tenho é que os escritores não conseguiram escrever, pelo menos durante o início da pandemia, aqueles 2 primeiros anos, ou aquele primeiro ano de pandemia mais intensa, em que andávamos todos muito perturbados, e curiosamente eu achava que o recolhimento e o facto de estarmos todos em casa iria fazer com que
os escritores escrevessem mais, e na verdade aquilo que eu sinto é que os próprios escritores, apesar de terem um trabalho que é muito caseiro, muito de solidão, muito de estarem com eles próprios, acabaram também por sentir o peso da pandemia e, portanto, há muito poucos livros que falam sobre a pandemia. E este livro da Inês tem algumas crónicas sobre a pandemia e, sobre esse ponto de vista, foi muito interessante, porque, mais uma vez, foi a voz de todos nós. Ela conseguiu meter nas palavras aquilo que todos nós sentimos, tentando ver, às vezes, estas situações de uma forma positiva, mas sentindo a angústia de uma pandemia que ninguém estava à espera, sentindo a angústia de algo que, ainda por cima, e pelo menos no meu caso eu senti assim, talvez por causa do conhecimento que hoje temos e por causa da informação que hoje temos, foi muito pesada em determinada altura, foi mesmo psicologicamente muito pesado, não só aquilo que estávamos a viver, mas também aquilo que ouvíamos nos meios de comunicação social, e para além disso a repercussão de uma imagem da peste negra que todos nós temos, por conhecimento histórico, e que estávamos de alguma forma a perceber que poderíamos vivenciar de outra forma, mas que o isolamento acabava por ser o mesmo. E, portanto, sobre esse ponto de vista, o livro da Inês também foi muito, muito interessante. Perceber que houve alguém que conseguiu colocar em palavras aquilo que todos nós estávamos a sentir e aquilo que todos nós vivenciámos. E isso foi muito interessante. Este livro teve uma grande importância para mim a nível pessoal e deixem-me partilhar isto convosco. Quem me acompanha sabe que eu sou uma mulher muito mais do romance. Gosto muito de romance epistolar, gosto muito de romance confessional, mas é romance. Eu sou nitidamente, e já cheguei a essa conclusão, uma leitora de romance. Cheguei a essa conclusão até ao ano passado, porque de repente eu estou a dar por mim a ler crónicas, contos, biografias pequenas, romances pequenos e a perceber que se a escrita for fabulosa, se a escrita for fantástica, como é o caso da Inês, estes livros acabam com poucas palavras, com coisas pequenas, por nos dar uma dimensão e um sentimento fabuloso. E, portanto, eu estou a aprender, a descobrir, e ainda bem que estou a aprender e a descobrir, uma outra forma de literatura através destes livros que tenho tido a sugestão, tenho-me sugerido para ler, e saindo um bocadinho da minha zona de conforto, eu estou a descobrir este outro mundo da literatura que eu achava que não era para mim. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu estou muito grata aos vários projetos onde estou inserida, porque acabam por me fazer sair da minha zona de conforto. E nessa perspectiva, e para vos dar um exemplo, eu pedi para me mandarem fotografias de uma crónica da Inês, já vos tinha dito que tinha emprestado o livro, para vos poder ler esta crónica, que eu acho que é exemplificativa da excelência da escrita deste livro. Se não, vejamos. A crónica chama-se Os Livros. E diz assim: a carripana de folhas ondulada tinha uma cor estranha, um cinzento do passado, quando o passado era a preto e branco e a televisão a cores também tardava em chegar lá à casa. Lembro-me desse dia que tirámos do caixote aquele bloco com enigmáticos botões que nos ligariam ao exterior, já sem nos dar uma visão daltónica do mundo. Ligarei a televisão daqui a pouco. Deixem-me voltar à carripana. A carripana é do tempo em que nunca me ocorreria chamar-lhe carripana. Quando ela chegava, eu estava pronta a entregar o aluguer anterior. Então, subia as escadinhas estreitas e aquele cubículo alcatifado ganhava uma dimensão que na minha cabeça parecia enorme. Os livros estavam bem alinhados, mesmo que as capas tivessem a marca de muitas leituras, de muitos lugares, de todas as mãos que neles pegaram. Para mim, era um momento solene a entrega dos livros que eu tinha consumido em poucos dias e a requisição dos novos, com caneta presa por um fio, que me obrigariam à mesma repetida leitura até à próxima visita. O aviso estava escrito no cartão que guardávamos e que íamos perdendo, mas falhar a visita da carripana era imperdoável e eu precisava da leitura para, sem sair do sítio, viajar para outros lugares. Do amontoado papelão e esferovite emergiu a nossa nova ligação ao exterior.
a televisão a cores chegara e nós entrávamos na sala que cheirava a novo, também por ela trazer a novidade. A televisão e a carrapana unem-se numa história que fala de livros. Na minha tabela cronológica vou fazer coincidir ambos, porque é a importância dos factos que define o momento. Um dia, na televisão a cores, vi o filme Grau de Destruição, de François Truffaut, onde os bombeiros queimavam livros a 451 graus Fahrenheit e a leitura estava proibida, porque os livros, já se sabe, podem ser uma arma dentro da nossa cabeça. Um escape perigoso, uma libertação, uma armadilha. Eu não sabia que filme era aquele e estava sozinha a vê-lo na televisão a cores. O fogo consumia os livros e a liberdade deixavam-me a pensar como poderia eu viver num mundo assim. Eu, que esperava ansiosamente pela carripana, como se ela fosse uma agência de viagens ambulante. Muitos anos passados retenho do filme a imagem das pessoas que, privadas da leitura, decidiram decorar um livro. Se fôssemos um livro, que livro seríamos? Que livro poderíamos decorar que suportasse o nosso pensamento sem o comprometer, que respeitasse a nossa identidade ou, dando-nos outra, fosse o nosso discurso? O filme Truffaut, que só muito mais tarde descobri ter sido feito a partir da obra de Ray Bradbury, veio confundir. Imaginei a carripana consumida pelas chamas e a minha possibilidade de ser feliz aniquilada numa fogueira que ardia para condenar a nossa liberdade. A metáfora dos livros persegue-me num mundo que ateia fogueiras virtuais e vai queimando lentamente pequenas liberdades. Ou chamo-lhe sonhos. Um dia a carripana deixou de vir. Só muito mais tarde percebi a importância que aquela visita constante teve na minha vida. A forma como me habituei a ler, quando não havia dispersão e aqueles livros eram os amigos que não tinha. Isso e a televisão a cheirar a novo, porque nessa altura os dois mundos não colidiam. Essa era a altura em que uma miúda podia querer ler mais livros por ter visto um filme daqueles ou por precisar do cinema para novas leituras. A carripana de folha ondulada, de um cinzento passado, não foi abalroada pela televisão a cores. Completavam-se. Eu esperava pelo serão com filmes, ou pela chegada dessa biblioteca itinerante da Gulbenkian com a mesma vontade. Hoje, a minha dispersão é imensa, mas a memória continua nítida. Cabem nela todos os livros que li e os filmes que guardei. Inês, também eu comecei a ler com as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian. Também eu esperava pela biblioteca itinerante da Gulbenkian, como se fosse que abria as portas, aquela caminhoneta cinzenta, que abria as portas e que para mim tinha a sensação que entrava na caverna do Alibaba, onde os livros eram passíveis de ser manuseados, onde os livros eram para ser lidos. Confesso que muitos anos mais tarde, quando entrei nas bibliotecas das escolas, já como professora, me fazia muita impressão, naquelas mais clássicas, mais antigas, ver os livros tapados por portas de rede e quase que tínhamos que pedir por favor ao bibliotecário para nos deixar requisitar um livro. Hoje, felizmente, as bibliotecas não são assim. São espaços de partilha, espaços de leitura, espaços de liberdade. Essa liberdade que nós alcançamos através da leitura. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o livro da Inês Menezes. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.